continuidade ao conceito de base aí, vamos explorar um pouquinho a base canônica de Pn. Que é Pn mesmo? Pn é o espaço vetorial formado pelos polinômios de grau até n. Então, quem é um vetor pertencente a Pn? Se eu pegar um vetor pertencente a Pn, em geral a gente denota ele assim, né? Como um polinômio, né? Polinômio a gente põe como Pn. Ele vai ser o quê? Ele vai ser um A0 mais A1x mais a nxn, onde A0, A1 até a n é qualquer número real. Inclusive pode ser zero, a n pode ser zero, porque é polinômio de grau até n, não igual a n, até n, no máximo n. Bom, então como é que a gente tem que fazer para mostrar que um polinômio ele gera é uma base, né? Um conjunto de vetores é uma base do espaço vetorial. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que mostrar duas coisas basicamente. Então a gente tem que mostrar que o nosso conjunto de vetores é linearmente independente e que ele gera o espaço todo. Como é que a gente mostra que um conjunto de vetores é linearmente independente? A gente faz aquela continha lá, né? Então a gente pega o primeiro vetor vezes uma constante, mais o segundo vetor vezes uma outra constante, mais, até o último vetor vezes uma outra constante. A gente pega isso e iguala a zero. Lembrando que a gente tem que igualar a zero ao polinômio, ao vetor do espaço vetorial. Tá certo? Bom, do lado esquerdo a gente tem um polinômio. Para a gente fazer a igualdade, a gente está igualando um polinômio a outro polinômio. Quando dois polinômios são iguais, quando eles são igual grau a grau. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Para a gente poder fazer a igualdade correta, a gente, ao invés de escrever zero, a gente expande o polinômio zero, né? Usando 0 vezes 1 para poder comparar, né? 0 vezes x até o 0 vezes x elevado a n. Isso tudo aqui, quando você faz a conta, é zero mesmo, tá? Mas essa expansão a gente faz apenas para poder comparar os dois polinômios. Bom, então, para este polinômio aqui, genérico, ser igual a este, o que tem que acontecer? O k0 tem que ser zero, o k1 tem que ser igual a zero, o k2 tem que ser igual a zero, o kn tem que ser igual a zero. Tá certo? Então, para que o polinômio seja igual a zero, eu igualo cada um dos termos, a gente conclui que o K0, K1, K2 até Kn é igual a zero. Isso é a definição de ser linearmente independente. Então, este conjunto é linearmente independente. O segundo, ele gera o Pn, também gera, né? Como é que um polinômio genérico pertencente a esse espaço Pn, a gente já escreveu, vou escrever aqui de novo, né? Ele é dessa forma aqui, A0, A1, x mais a nxn. Então, como é que eu posso escrever ele? Ó, você está vendo que exatamente esses termos aqui são exatamente os vetores da minha base. Então, de fato, ele gera Pn, logo, esta aqui é uma base canônica do espaço Pn. Tem n mais 1 vetores, olha que legal. N mais 1 vetores. Tá? Por que n mais 1? Porque começa aqui no 1, né? Então, 1 corresponde ao grau 0. O próximo corresponde ao grau 1, grau 2. Ó, então já são 3 vetores até o grau 2. Tá? Quando a gente chega em xn, a gente está usando n mais 1 vetores. Então, a minha base de Pn tem n mais 1 vetores. Bom, como já foi visto anteriormente, para identificarmos que um conjunto de vetores em Rn gera o espaço Rn, o que a gente faz em Rn? Tá? Primeiro, a gente constrói uma matriz A com os vetores na forma coluna. Tá? Se A é quadrada, né, o que a gente faz? A gente calcula o determinante daquela matriz. Se o determinante for diferente de zero, então a gente sabe que esse espaço gera o espaço vetorial todo. Tá? Bom, como é que a gente pode levar esse conceito aí para o espaço geral, né? Como é que a gente identifica isso aí geralmente para a gente poder saber se ele gera o espaço vetorial? Bom, então eu quero fazer o seguinte, eu quero mostrar que este conjunto aqui ele forma uma base. O que eu faço? Eu pego este conjunto e escrevo ele na forma coluna. Esse conjunto de vetores escrevo na forma coluna. Então eu vou pegar o primeiro vetor 1, 2, 1, escrever ele aqui, ó, 1, 2, 1. O segundo, 2, 9, 0, 2, 9, 0. O terceiro, 3, 3, 4, 3, 3, 4. Perceba o seguinte, a matriz é quadrada. Se o determinante dela for diferente de zero,
eu concluo duas coisas. A primeira, que os vetores formam um conjunto LI. Segundo, ele gera o R3. Por que ele gera o R3? Porque a matriz aqui é quadrada. Então, sempre que a matriz for quadrada e os vetores e eu tiver um determinante dando diferente de zero, eu garanto que esses vetores, para mim, formam uma base do espaço Rn considerado aí. Nesse caso, o R3. Então, vamos lá calcular o determinante dessa matriz. Facinho de calcular o determinante, tá? Então, eu copio, né? 3, 3, 4, repito a primeira coluna, repito a segunda coluna e vou lá fazer a conta. Então, vamos lá. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 1 vezes 9 vezes 4, 36, mais 2 vezes 3 vezes 1, mais 6. 3 vezes 2 vezes 0, mais 0. Se quiser colocar, nem coloca. 1 vezes 9 vezes 3 dá menos 27. 0 vezes 3 vezes 1 dá menos 0. 4 vezes 2 vezes 2, então vai ficar 4. 2 vezes 2 dá 4, então dá menos 16. Tá bem? Bom, então fazendo a conta aqui, a gente tem o quê? 36 mais 6 dá 42. Menos 27 menos 16, vamos juntar, depois a gente subtrai. Então vai ficar 3, vai 1, menos 43. 42 menos 43 dá menos 1. Opa, o determinante de A é diferente de zero. Então, o que a gente pode concluir? Olha, então, como a matriz A é matriz A, né? Matriz A. Como a matriz A é quadrada e determinante de A é diferente de zero, então o conjunto de vetores forma uma base de A. Então, para ser uma base, ele tem que satisfazer as duas coisas, tá? Gerar o espaço vetorial e o conjunto CLI. Então, neste caso, para acontecer isto, a matriz tem que ser quadrada e o determinante de A tem que ser diferente de zero, tá? Bom, então vamos lá. O próximo. E aqui, hein? Como é que a gente pode trabalhar nesse caso para mostrar que esse aqui, né, um pouquinho diferente, ele vai formar uma base de P3, né? É P2, que é o espaço de polinômios de grau menor ou igual a 2. Como é que eu mostro que esse conjunto aqui forma uma base para P2? Eu vou fazer de duas formas. Primeiro, eu vou fazer sem utilizar a matriz, tá? Fazendo o cálculo, como eu faria mesmo, mostrando que o conjunto é LI, depois que gera todo o espaço. E posteriormente, eu vou mostrar para vocês como é que eu posso construir, a partir dos vetores de um polinômio, uma matriz. E aí a gente usa o mesmo conceito que a gente fez anteriormente. Se a matriz for quadrada e o determinante diferente de zero, então eu garanto que o meu conjunto de vetores é uma base, tá? Bom, então vamos lá. Então vamos fazer do jeito tradicional, do jeito que a gente faria mesmo. Então, nesse caso a gente tem que fazer duas coisas. Então, primeiro, né, podemos mostrar que o conjunto é LI e depois gera P2, tá? Então, essa é a primeira forma que eu vou fazer. Então, primeiro, é LI, ou seja, é linearmente independente. Como é que a gente mostra que é linearmente independente? A gente pega, faz aquela continha, né? Então, eu vou pegar o primeiro vetor e multiplicar por um A0. Você fala, professor, você não está usando o K0? Pode, letra você pode usar o que você quiser. Vamos trocar aqui por K0, só para ficar padronizado. É a letra mesmo. O segundo vetor por um K1 e o terceiro vetor por um K2, tá certo? K2. Então, estou trocando a letra de A para cá, né? Então, ó, eu peguei e fiz a conta. E isso aqui vai ter que ser igual ao quê? Vai ter que ser igual a zero. Mas lembrando que eu estou em P2, como é que uma forma boa da gente escrever isso aí
como 0 em P2. A gente escreve ele como 0 mais 0 vezes x mais 0 vezes x quadrado, porque o máximo grau que eu tenho é 2, então a gente põe tudo 0 aí. Bom, agora a gente ajunta, para a gente junta grau a grau, tá? Então a gente vai juntar quem tem grau 0, quem tem grau 1 e quem tem grau 2, correto? Então quem tem grau 0, então aqui vai ficar K0 mais 3K1 mais 2K2. Posteriormente, quem? Quem tem grau 1. Então vai ficar K0, né, que vem daqui, mais K1 mais K2. E finalmente, quem tem grau 2 é só o K1. Então é K1 x elevado ao quadrado. Igualando a zero, então a gente vai ter o quê? A gente vai ter que essa primeira equação aqui vai dar a zero, né? Porque eu vou pegar isso aqui igualar a zero. Vou pegar isso aqui igualar a zero vezes x, então vai igualar ao coeficiente que é o zero. E K1 vai ser igual a zero. Então a gente vai ter o quê? Igualando a primeira equação a zero, então a gente vai ter isso aqui. Então vai ficar o quê? K0 mais 3K1 mais 2K2 igual a zero. O segundo, K0 mais K1 mais K2 igual a zero. E finalmente o último, K1 igual a zero. Bom, fazendo a continha aqui, a gente já tira a primeira, né? A primeira a gente já tira que o K1 é igual a zero, tá? Deixa eu apagar e trocar tudo por K. Tá bem? Trocar tudo por K e a gente faz a conta de novo, né? Então a gente tem que K1 é igual a zero, agora a gente pega e substitui aqui. Então vai ficar o quê? Ó? K0 mais K2 igual a zero, porque o K1 é igual a zero. E K0 mais 2K2 é igual a zero, porque o K1 é igual a zero. Então a gente tira aqui que K0 é igual a menos K2, substitui no de cima, né? Então vai ficar menos K2 mais 2K2 igual a zero, ou seja, K2 é igual a zero. Então K1 é igual a zero, K2 é igual a zero, K0 é igual a K2, então K0 também é zero. Então qual a conclusão que a gente chega? Que isso aqui tem solução única, e a solução única é quem? K0 igual a zero, K1 igual a zero e K2 igual a zero. Tá? Quando isso acontece, o conjunto é linearmente independente. Bom, agora eu quero fazer o quê? Eu quero mostrar que ele gera o P2. Então eu pego um vetor genérico de P2, ou seja, estou pegando um vetor genérico de P2, e estou mostrando que esse vetor genérico de P2, que é escrito desta forma, ou seja, um A0 mais A1x mais A2x quadrado, ele pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores dados, tá certo? Então vai ser o quê? Eu vou mostrar aqui um vetor genérico A0 mais A1x mais A2x quadrado, ele pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores. Então eu pego um B0 vezes x mais 1 mais B1 vezes 3 mais x quadrado mais B2 vezes 2 mais x. Isso aqui igual ao vetor A0 mais A1x mais A2x quadrado. O que a gente faz? A gente junta do mesmo jeito que a gente tinha juntado anteriormente, né? Então eu pego B0 mais 3B1 mais 2B2 mais, aqui multiplica x, ó, B0, aqui x mais B1, aqui x mais B2. E o último x quadrado é B1x quadrado. A gente iguala ao vetor genérico, que é um polinômio de grau 2, e a gente iguala o quê? A gente iguala grau a grau, né? Então é esse igual a esse, isso igual a isso e isso igual a isso. Você está vendo que você ganhou um sisteminha de equações quando você faz a igualdade? Eu não preciso achar a solução, eu só preciso garantir que ela exista e seja única. Então, o que eu faço? Eu escrevo a partir dessa equação o sistema de equações envolvendo a matriz dos coeficientes, que é essa matriz aqui formada pelos elementos que multiplicam as constantes que eu quero encontrar, B0, B1 e B2. Então, quem é o coeficiente de B0 aqui? 1, de B1, 3, de B2, 2, de B0, 1,
1, 1, 0, 1, 0. Isso vezes B0, B1, B2, igual a 0, A1, A2. Tá? Então, eu fico com A, com essa matriz aqui. Então, tem sistema linear para resolver. Eu só preciso garantir que a solução exista e é única. Eu não preciso nem saber qual o valor dela. Então, para esse sistema de equações ter solução única, o que tem que acontecer? Lembra? Para um sistema de equações ter solução única, basta que a matriz dos coeficientes tenha determinante diferente de zero. Está vendo que é quadrado? Então, no caso quadrado, o determinante foi diferente de zero, a solução existe e é única. Então, vem aqui e vou calcular o determinante. O que eu faço para calcular o determinante? Eu copio a matriz e repito a primeira coluna e a segunda coluna. Então, vamos lá. Então, ó, vai ficar o quê? 1 vezes 1 vezes 0, 0. 3 vezes 1 vezes 0, 0. 2 vezes 1 vezes 1, 2. Agora subindo, ó. 0 vezes 1 vezes 2 dá 0, não vou nem pôr. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, só que a gente troca o sinal, menos 1. 0 vezes 1 vezes 3 dá 0, eu nem pus. Então, ficou 2 menos 1, que dá 1. Portanto, determinante diferente de 0. Então, qual a conclusão? A conclusão é que, de fato, esse sistema tem solução e a solução é única, logo, dado qualquer vetor genérico, ele pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base. Portanto, quer dizer que o conjunto de vetores gera o P2, tá? Logo, como ele é LI e gera P2, ele é um conjunto linearmente, ele é uma base do espaço vetorial. Aí uma outra forma da gente resolver, como é que a gente pode fazer? A gente já pode construir a matriz diretamente, como a gente fez no caso dos vetores em R3, e verificar se essa matriz ela é quadrada e o determinante dela é diferente de zero. Se isso acontecer, beleza. Aí você fala, professor, como é que eu posso construir a matriz ali usando os vetores na forma de polinômio? Olha, tem uma forma muito simples de identificar isso. No caso, o que a gente faz para construir essa matriz aqui? A gente identifica os vetores com o grau correspondente que ele multiplica. Então, por exemplo, você está vendo que esse vetor aqui ele é 1 mais x, então isso aqui é a mesma coisa que 1 vezes 1, que seria x elevado a 0, mais 1 vezes x. Esse P2 aqui é o quê? É 3 vezes 1, mais 1 vezes x, mais 1 vezes x quadrado. E o P3 é o quê? É 2 vezes 1, mais 1 vezes x, mais 0 vezes x quadrado. Faltou 1, 0 vezes x quadrado aqui no primeiro. Não fica assim? Fica. Então, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar só os coeficientes que multiplicam cada grau. Então, ó, eu vou pegar o primeiro vetor e vou escrever ele na forma coluna, porque eu vou pegar o quê? Colocar o grau 0 aqui, o grau 1 na segunda coluna. Isso aqui eu não coloco, só para identificar, tá? Então, o grau 0 vai entrar na primeira linha, o grau 1 na segunda linha e o grau 2 na terceira linha, tá? Então, eu pego o primeiro vetor aqui. O primeiro vetor é esse, x mais 1. Você vai, professor, importa a ordem? Não, não importa a ordem. Você pode pegar aqui no momento em qualquer ordem, porque se o determinante dessa matriz for diferente de zero, se eu colocar a matriz 3, 1, 1 na primeira coluna e depois 1, 1, 0 na segunda coluna, o determinante não vai se alterar, vai continuar sendo diferente de zero. O sinal pode mudar, mas o determinante ainda é diferente de zero, tá? É só ser diferente de zero ou igual a zero. Se for diferente de zero, não importa qual a ordem que você escreve as colunas. Bom, então vamos lá. Ó, vou pegar o primeiro. O primeiro é 1 vezes 1, então 1 vezes o grau 0, então ó, vai ficar 1, que esse coeficiente vem aqui. Depois o outro, 1 vezes x, o coeficiente vem aqui na segunda linha. E 0 vezes x quadrado, então vai ficar 0 na terceira linha. O próximo vai ficar o quê? Grau 0. Então é 3 vezes 1, então é 3. 1 vezes x, 1. 1 vezes x quadrado, 1. O último, que é o P3, então vai ficar 2 vezes 1, 2 no grau 0, né? 1 vezes x, 1 no grau 1 e 0 vezes x quadrado, 0. Tá bem? Bom, essa matriz é igual à matriz anterior.
tá? Exatamente igual a essa matriz aqui que a gente tinha para resolver o sistema de equações. Então você vê que a gente já encurta muito o espaço se a gente já fizer a construção deste jeito, tá? Então, primeiro, a matriz é o quê? Quadrada, ok. O determinante dela é diferente de zero, então, se ela for quadrada e o determinante dela for diferente de zero, então qual a conclusão que a gente chega é que ela é uma base do espaço de P2, né? Se sempre que ela for quadrada e o determinante dela é diferente de zero, ela vai ser uma base para o espaço vetorial correspondente ao que a gente está interessado, tá? Então, o conjunto de vetores gera P2, mais do que isso, é uma base de P2, tá? Bom, então vamos lá, vamos usar a segunda estratégia para mostrar que esses vetores aqui, eles formam uma base para P3. P3 é o quê? É o espaço de vetores de grau até 3, tá? Até 3. Então, o que eu faço? Ó, vou pegar o primeiro vetor, lembrando que grau 0, 1, 2 e 3, tá? Então, grau 0 vai entrar primeira linha, grau 1 segunda, grau 2 terceira, grau 3 na quarta. Então, vou pegar o primeiro, ó, esse é o primeiro vetor. Então, grau 0, quem que ele multiplica aqui no grau 0? Então, a gente escreve o primeiro, vou fazer só com o primeiro, depois os outros a gente já vai usar a lógica. Então, é 1 vezes x mais 0 vezes x quadrado mais 0 vezes x ao cubo, porque eu tenho que levar até o terceiro aí, tá? Terceiro grau. Então, vai ficar o quê? Estou escrevendo na forma coluna. Então, vai ficar 2, tá aqui, 1, tá aqui, 0, tá aqui, 0 tá aqui. Então, a primeira coluna, peguei o primeiro vetor. Agora, vamos pegar o segundo vetor. Ele tem x e x quadrado, então o grau dele 0 é 0, tá? Então, vai ficar o quê? 0. Grau 1, qual é o coeficiente que multiplica grau 1? É quem está multiplicando x. No caso, é 1. No próximo, x quadrado é 1. Tem grau cúbico? Não. Então, seria 0 vezes x ao cubo. Então, entra 0. O próximo. Então, o grau 0 dele é quanto? É 2, né? Porque é 2 vezes 1 aqui. Então, é 2. Tem x? Não. Então, é 0. Tem x quadrado? Não. Então, é 0. Tem x ao cubo? Tem. 1. Porque quem multiplica o x ao cubo é 1. E a quarta, tem grau 0? Não. 0. Tem grau 1? Tem. Quem multiplica o coeficiente aqui, no caso, 1. Tem grau 2? Não. Então, é 0. Tem grau 3? Tem. Quem é o coeficiente que multiplica x ao cubo é 1. Então, vai ficar 1. Então, a gente fica com essa matriz aqui, quadrada a gente só precisa calcular o determinante dela. Se o determinante for diferente de 0, a solução é única. Se o determinante for igual a 0, então a solução... Então, ele não é uma base, tá? A solução é uma única e gera uma base. E se o determinante for igual a 0, não é única e não gera uma base. Não é uma base, tá? Como é que eu calculo o determinante dessa matriz? Lembra, se a gente for usar a regra de Laplace, né? Porque aqui não dá. Aqui tem que usar Laplace ou alguma outra coisa. Mas na regra de Laplace aqui é legal, porque você está vendo como tem um monte de zeros. Então, o que a gente faz? Lembra, na regra de Laplace, a gente pega ou a linha ou a coluna que tem mais zeros. Olha para essa linha aqui. Tem 3 zeros, só um número diferente de zero. Então, o que eu vou fazer para fazer a solução? Eu vou escolher andar ao longo dessa linha. Andando ao longo desta linha, o único cofator que eu vou precisar usar é associado a este aqui. Será o cofator 1, 2, 3, 1, 2. O cofator 3, 2. Tá? Porque o resto vai tudo anular o número que está na frente. Então, o determinante vai ficar o quê? Vai ficar 1 vezes menos 1 vezes 3 mais 2 vezes o determinante do quê? Então, eu pego o cofator correspondente a este aqui. Então, vai ficar 2, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 1, 1. Tá? Bom, calculando o determinante, o que a gente chega à conclusão? Então, fazendo a conta aí, vai ficar o quê? Então, vai ficar menos 1, né? Porque menos 1 elevado a 3 mais 2, 3 mais 2 é 5. Então, menos 1 vezes o determinante dessa matriz. Então, copio a matriz e repito a primeira coluna, segunda coluna. Então, vai ficar o quê? Olha, 2, 0, 1, 0. 2, 1, 0, 0. 0 vezes 1 vezes 1, 0. Agora a gente sobe. 0 vezes 0 vezes 0, 0. Tá dando tudo 0.
1 vezes 1 vezes 2 dá 2. A gente troca o sinal, menos 2. Tá certo? 1 vezes 1 vezes 2, a gente troca o sinal. Faltou colocar entre parênteses aqui. Então, deixa eu colocar apagar aqui, né? Faltou um menos 1 lá, né? Então, faltou menos 1 igual a menos 1 vezes tudo aqui. Tá? Então, ficou menos 2 também. Então, ficou menos 1 vezes menos 4. Menos 1 vezes menos 4 dá 4. Bom, como o determinante da matriz deu diferente de zero, eu não quero nem saber qual é o sinal, só quero saber se é diferente de zero ou igual a zero. Como o determinante da matriz deu diferente de zero, então, qual a conclusão que a gente chega? A gente chega aqui, de fato, esse conjunto aí de vetores realmente é uma base para P3. Bom, vamos ver um outro espaço aí, o espaço das matrizes. Quais matrizes? Matrizes da forma NM, genéricas, quaisquer. Então, essas matrizes são de N linha e M colunas, ó, com N linhas e M colunas. Vamos dar um exemplo? 2, 3. Então, seria o espaço com matrizes de 2 linhas e 3 colunas. Como que é um elemento que mora em M2, 3? É assim, ó. É uma matriz desta forma aqui, ó. Tem 2 linhas e 1, 2, 3 colunas. Como é que seria uma base canônica para esse espaço aqui? Primeiro, quantos elementos eu tenho na base canônica? O número de elementos da base do espaço de matrizes é o produto entre o número de linhas vezes o número de colunas. Então, vou ter 2 vezes 3, eu terei 6. 6 elementos na minha base. 2 vezes 3, que dá 6. Se fosse 5 e 7, então 5 vezes 7. Então, o número de elementos de uma base do espaço de dimensão das matrizes é o número de linha vezes o número de colunas. Por quê? Porque a gente precisa olhar, basta olhar, né? A gente vai ver mais à frente, né? Que uma base, o número de vetores, qualquer que seja a base, ele vai sempre ser igual. Tá bem? Então, se eu pegar a canônica, conto lá na canônica quantos elementos tem, qualquer outra base vai ter que ter o mesmo de elementos da base canônica. Isso é uma coisa boa e ajuda bastante a gente entender como é que o espaço vetorial trabalha, tá? Então, uma base canônica aí, quem que seria? Seria o quê? É só pegar 1, 0, 0, 0, 0, 0. Faça esse um andar ao longo aí das matrizes. Então, ó, tá aqui na primeira A11, posição A12, A13, tá vendo? Estão andando. Então, isso aqui forma uma base canônica, porque são 6 elementos que eu tenho que percorrer, né? Então, são 6 elementos da base. Bom, como é que eu faço para decompor o M23 nesses elementos da base? É muito fácil, né? Então, pego o A11 vezes o primeiro elemento da base, mais A12 vezes o segundo, A13 o terceiro, até o último, A23 vezes o último, tá? Bom, como é que a gente verifica, né? Como é que a gente mostra que esse espaço, de fato, ele forma uma base aí? Então, eu tenho que mostrar duas coisas, né? Então, eu tenho que mostrar que ele é um conjunto linearmente independente. Como é que eu mostro isso? Lembra como é que a gente faz? Eu vou pegar o primeiro vetor da base, multiplicar por um K1, mais o segundo vetor da base, multiplicar por um K2, mais o terceiro vetor, ainda não é base, né? O terceiro vetor do conjunto, multiplicar por K3, mais o quarto vetor do conjunto, multiplicar por K4, até o último, né? O último vetor do conjunto vezes K6, isso tem que ser igual ao quê? A 0, 0, 0, 0, 0, 0, tá? Fazendo a conta, quando a gente faz a conta, a gente vai ficar o quê? Aqui vai ficar um elemento K1 aqui, nessa posição. K2 nessa posição, K3 nessa posição, K4 aqui, K5 aqui, K6 assim. Quando a gente juntar, vai ficar o quê? Ó? Esse elemento só vai ser K1, o resto tudo zero. Então, K1 mais 0 vai dar K1. K2 vai ficar só aqui. O resto vai dar tudo zero. Pode fazer a conta se você está em dúvida. Então, vai ficar K2, K3, K4, K5 e K6. Quando a gente iguala a zero, lembra? Uma matriz é igual a outra se for coeficiente elemento a elemento. Então, vai ficar K1 vezes 0, K1 igual a 0, K2 igual a 0, K3 igual a 0, K4 igual a 0, K5 igual a 0, K6 igual a 0. Então, para este conjunto aqui ser zero, o que vai ter que acontecer? Para essa igualdade ser verificada, cada um dos números vai ter que ser zero. Qual a conclusão que a gente chega?
A conclusão que a gente chega é que o conjunto de vetores é de fato Li, tá? Então Li gera qualquer elemento qualquer elemento de M23, ele de fato forma de fato uma base para M23. Um detalhe importante é o seguinte, você fala, professor, todo espaço vetorial ele tem uma base? Bom, tem uma base finita? Não, nem todo. Eu tenho espaços que não têm base finita. Por exemplo, o espaço dos polinômios de grau infinito. Tá? Ou o espaço, por exemplo, quem é o espaço dos polinômios de grau infinito? Né? A gente denota aqui. Ó. O espaço dos polinômios de qualquer grau. Qualquer grau. Esse aqui não tem base finita. Você fala, professor, vamos pôr uma base bem grande para ele. Vamos pôr, por exemplo, ele vai ter uma base até x elevado a 500. Bom, se eu pôr um polinômio de grau 501, ele tem que estar aqui dentro. Então, ele não pode ser gerado por um espaço usando polinômios da base canônica até 500. Professor, se eu pôr até 5 milhões, eu pego um polinômio de grau 5 milhões e 1. Então, ele não vai ter uma base canônica de grau até grau 5 milhões, ele vai precisar de 5 milhões e 1. Então, eu sempre posso pegar um polinômio de grau maior se você fixar uma base. Então, esse aqui não tem base finita, não tem. Né? O espaço das funções, a mesma coisa. Ele não tem base finita. Mas a gente não vai trabalhar com esse tipo de espaço. Estou dizendo que existe esse tipo de espaço, tá? Então, é bom que a gente, pelo menos, compreenda a existência desses espaços aí. Bom, vamos fazer uma definição aí. É o seguinte, ó. Se S for uma base de um espaço vetorial V e se V for escrito como usando esses vetores da base, ó, então se eu pego um elemento V qualquer, tá? Eu pego um elemento V qualquer pertencente ao espaço vetorial. Eu vou escrevê-lo como como os elementos da base. Na verdade, se ele mora no espaço vetorial V e se S for um conjunto de vetores que formam uma base, então, dado qualquer elemento dentro do espaço vetorial V, ele de fato vai poder ser escrito como combinação linear dos vetores da base. Isso é a definição de base, né? Um conjunto de vetores é uma base se dado qualquer elemento de um espaço vetorial V, se dado qualquer elemento dentro do espaço vetorial V, este elemento pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base. Tá? Bom, e a pergunta é, como é que chamam esses elementos aqui, né? Esses elementos aí, esses números que multiplicam os vetores da base para dar origem a V. Eles são chamados de coordenadas de V em relação à base S. Tá? Então, os escalares C1, C2, Cn são as coordenadas do vetor V em relação à base S. Tá? Então, o vetor C1 até Cn, que pertence a Rn, ele é o vetor de coordenadas do vetor V na base S. Então, a gente denota V, tracinho S, igual a C1, C2, Cn, para corresponder ao vetor de coordenadas do vetor V na base S. Tá? A gente já viu que a gente vai trocar uma base, a gente troca a representação do vetor naquela base. Então, ele muda as coordenadas naquela base. Vamos fazer um exemplo aí, ó. Represente os vetores dados na base indicada. Letra A. Encontre a representação do vetor x1, x2, xn em relação à base canônica de Rn. Letra B. Encontre a representação do vetor A0, A1x mais ANxn em relação à base canônica de Pn. E letra C. Encontre a representação V do vetor ABCD em relação à base canônica de M22.
É muito fácil na base canônica a gente achar a representação de um vetor, tá? Achar os coeficientes na base é muito fácil. Por exemplo, olha, eu pego o vetor x1, x2, xn e vou escrevê-lo na base canônica. Vai ficar o quê? Vai ficar x1 vezes 1, 0, 0, que é o primeiro elemento da base canônica, mais x2, 0, 1, 0, 0, mais xn, 0, 0, 0, 1. Aqui importa a ordem que você escolhe para os vetores, porque os coeficientes eles dependem da ordem. Se eu inverter a ordem dos vetores na base, a ordem dos coeficientes mudam também. Então a ordem aqui é importante. Tá? Quem é isso aqui? É o primeiro vetor da base. Quem é isso? É o segundo vetor da base. Quem é isso? É o terceiro vetor da base canônica de Rn. Então, quem é o vetor de coordenadas? Tá? Quem é o vetor de coordenadas? Na verdade, ele é igual, né, ao próprio vetor no Rn. Então, aqui é um caso legal, quando a gente usa então, a base canônica em Rn, o vetor de coordenadas do Rn é exatamente igual ao vetor no Rn. Mas se a gente trocar a base, ao invés de usar a base canônica, usar uma outra base, a gente vai ver que muda a representação das coordenadas naquela base, tá? Para um polinômio, o que acontece? Um polinômio a gente escreve na base canônica assim, né? A0, 1, mais A1x, mais ANxn. Qual a representação dele? Ou seja, eu vou pegar um vetor só de coeficientes, então vai ficar A0, A1, A2 até AN. Então o vetor S ele é escrito como A0, A1, A2 até AN. A letra C, eu pego uma matriz, A, B, C, D. Como é que eu escrevo, eu decomponho essa matriz na base? A base canônica é essa aqui, ó, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Então eu escrevo A, B, C, D assim, ó, A, 1, 0, 0, mais B, 0, 1, 0, 0, mais C, 0, 0, 1, 0, mais D, 0, 0, 0, 1. Como é que é a representação, então, nessa base canônica? É A, B, C, D. A, B, C, D. Ó, tá aqui. Legal. Vamos pegar uma base um pouquinho diferente aí para a gente identificar como é que a gente faz a representação de um vetor nesta base, né? A gente vai explorar bastante isso quando a gente fizer mudança de base para a gente identificar um vetor. Mas como é que a gente verifica que, dado uma base aqui, como é que a gente encontra os coeficientes nessa base? Então, vou pegar essa base, olha. 1, 2, 1, formado pelos vetores. 1, 2, 1, primeiro elemento. 2, 9, 0, segundo elemento. 3, 3, 4. Estou dizendo que isso aqui é uma base. Inclusive, a gente já verificou que isso aqui, de fato, também é uma base, né? Um exercício anterior foi ver que isso... que esses vetores formam uma base, tá? Bom, então vamos lá. Letra A. Encontre o vetor de coordenadas de V igual a 5 menos 1, 9 em relação à base... base canônica, não. Em relação à base dada, né? Não em relação à base canônica, em relação à base dada. Se for a base canônica, não tem nada para fazer, né? A base canônica é um vetor representado na base canônica, ele é o vetor de coeficientes da base, de coordenadas da base canônica, é igual ao vetor dado. Agora aqui vocês vão ver que vai dar diferente. A representação deste vetor aqui nesta base não vai ser mais 5 menos 1 e 9, vai mudar, tá? Bom, então vamos lá. Então eu pego o quê? Então eu pego o vetor 5 menos 1, 9, tá? Então os coeficientes seriam o quê? A0 vezes 1, 2, 1, mais A1, 2, 9, 0, mais A2, 3, 3, 4. Então, o vetor de coordenadas, ele vai ser formado por A0, A1 e A2. Eu vou ter que encontrar quem é esse A0, A1 e A2. Como é que eu faço? Bom, faço continha, né? Vai ficar o quê? Ó? A0, mais 2A1, mais 3A2. Ó, A0, mais 2A1, mais 3A2, primeira coordenada. Segunda coordenada, 2A0, mais 9A1, mais 3A2. 2A0, mais 9A1, mais 3A2. A0, mais 4A2, tá aqui. Igualo. Então, vou igualar esse aqui, né? Essa coordenada a essa coordenada, primeira coordenada,
a segunda coordenada e a terceira coordenada. Então vai ficar A0 mais 2A1 mais 3A2 igual a 5, 2A0 mais 9A1 mais 3A2 igual a menos 1, A0 mais 4A2 igual a 9. Posso escrever isso aqui na forma matricial. Como é que eu escrevo isso na forma matricial? Molezinha, né? Então eu vou pegar o que? As incógnitas são A0, A1 e A2, que vão formar o meu vetor de coordenadas, tá? Então vai ficar o que? Coeficiente de A0 é 1, de A1 é 2, de A2 é 3. O próximo, 2, 9, 3. O outro, 1, 0, 4. Igual o quê? 5 menos 1, 9. E os coeficientes, as incógnitas, são essa aqui. Como é que a gente resolve esse sistema linear aqui, hein? A gente aplica a eliminação gaussiana. Então, a gente constrói a matriz aumentada, que é formada pela matriz dos coeficientes, mais o lado direito, está aqui, ó. E a gente aplica a eliminação gaussiana para transformar essa matriz numa matriz na forma escalonada. Então, a gente vai usar a primeira linha para zerar a primeira coluna, né, os elementos abaixo dela na primeira coluna. Então, a gente olha, né, na primeira linha é essa aqui. O primeiro elemento pivô é 1. Precisa fazer alguma coisa? Por enquanto não precisa de divisão nenhuma, já dá para usar. Agora, usando esta linha, eu consigo zerar a linha 2 e a linha 3. Então, o que eu faço, né? A linha 2 não, a coluna 1 da linha 2 e a coluna 1 da linha 3. Então, vai ficar o quê? Para zerar aqui, eu vou pegar a linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Então, linha 2 menos 2 vezes a linha 1. E aqui vai ficar, fazendo a conta, né? Então vai ficar aqui, 2 menos 2 dá 0, 9 menos 4 dá 5, 3 menos 6 dá menos 3, menos 1 menos 10, menos 11. Na linha 3 vai ficar só esse menos esse, né? Então vai ficar L3 menos L1. Então L3 menos L1 vai ficar 1 menos 1, 0, 0 menos 2, menos 2, 4 menos 3 dá 1, 9 menos 5, 4. No passo 2, a gente tem essa matriz aqui, agora a gente vai olhar para a linha 2. A linha 2, olha o pivô, é 5, não é 1. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou dividir a linha toda por 5 para ficar 1 aqui. Então dividindo a linha 2 por 5 vai ficar o quê? 0, 1, menos 3 quintos, menos 11 quintos. Tá certo? Bom, agora a gente vai usar a linha 2 para zerar a linha 3. Então, para zerar é só pegar o quê? É só pegar a linha 3 mais 2 vezes a linha 2, porque aí zera. Então, fazendo a conta, né? A linha 3 mais 2 vezes a linha 2, o que a gente ganha? Então, vai ficar o quê? Na linha 3 vai ficar 0 mais 0 dá 0, menos 2 mais 2 dá 0, 1 menos 6 quintos dá menos 1 quinto, 4 menos 22 quintos vai dar menos 2 quintos. Pode fazer a conta aí que a gente vai achar isso, porque vai ficar 4 menos 22 quintos, tira o mínimo, vai dar 20 menos 22 sobre 5, que dá menos 2 quintos, certo? Que está aqui. Então, a gente reescreve a matriz, né? Copia a primeira linha, segunda linha, a terceira linha ficou 0, 0, menos 1 quinto, menos 2 quintos. Está na forma escalonada? Bom, não está na forma escalonada final, porque aqui teria que ser 1, mas a gente já pode resolver a equação direto aqui. A gente reescreve o sistema, então a gente obtém um sistema equivalente, então vai ficar o quê? Vai ficar x1 mais 2x2 mais 3x3 igual a 5, inclusive não era essas letras que eu estava usando A0, A1 e A2, mas não tem problema, tá? Eu trocar a letra não tem problema, só que só para resolver o sistema. O próximo vai ficar x2 menos 3 quintos de x3 igual a menos 11 quinto, e o último, menos 1 quinto de x3 igual a menos 2 quinto. Resolvendo a equação, por reta substituição, vai ficar o quê? Menos, a gente cancela, a gente corta esse 5 com esse 5, a gente chega à conclusão que x3 é igual a 2. Substituindo x3 aqui, igual a 2, vai ficar o quê? x2 menos 3 quintos vezes 2 dá menos 6 quintos. Passa para lá, vai positivo. Então, menos 11 quintos mais 6 quintos, menos 11 mais 6 dá menos 5. Menos 5 dividido por 5 dá
menos 1. E finalmente a gente vai na primeira equação. Então a primeira equação é x1 mais 2 vezes menos 1 mais 3 vezes 2. Então vai ficar menos 2 mais 6 dá 4, aqui 5, passa 4 para lá, x1 igual a 1. Então qual é a representação? Né? É só pegar na ordem. Ó. Primeiro elemento 1, segundo menos 1 e o terceiro 2. Olha lá para você ver. Então o vetor, qual é o vetor mesmo? Até esqueci. O vetor 5 menos 1 e 9 na base dessa base dada, ele é representado como 1, menos 1 e 2, tá certo? E a letra B fala o seguinte, o que a letra B pede? A letra B faz o contrário, né? Ela dá a representação na base não na base canônica, né? Encontre o vetor V cuja representação na base dada, né? Na base dada é menos 1, 3 e 2. Então, eu pego agora o vetor que tem a representação nessa base dada e quero ver qual vetor é esse na base canônica. Tá certo? Então, eu pego o quê? Eu vou pegar o vetor, cadê? Menos 1, 3 e 2, que corresponde a cada um dos elementos da base, tá? Com as coordenadas da base, eu vou pegar o quê? Vai ficar menos 1 vezes o primeiro vetor da base, 3 vezes o segundo vetor da base, 2 vezes o terceiro vetor da base. Fazendo a conta aí, a gente vai ficar o quê? Ó? Menos 1 mais 6 e 6. Então, 6 mais 6 menos 1, 11. Menos 2 mais 27 mais 6. Então, menos 2 mais 27 mais 6 dá 31. Menos 1 mais 0 mais 8. 8 mais menos 1 dá 7. Então, o vetor V aí vai ficar 11, 31 e 7. Uma observação importante é o seguinte, para a gente poder identificar aí no nosso conjunto aí. Dado um conjunto de vetores V1, V2 e Vn linearmente dependente, é possível remover vetores até transformá-lo num conjunto linearmente independente. Então, às vezes eu dou um conjunto de vetores e quero obter dele um conjunto que é linearmente independente, tá? É possível fazer isso? Dá. Você pode ir tirando vetores até o conjunto ser linearmente independente. Às vezes é difícil identificar quando isso acontece, tá? Às vezes é bastante difícil. Mas em algumas situações a gente consegue. Então, por exemplo, ó, nesse exemplo aqui, ó, eu dou esse conjunto de vetores aqui, 1, 2, 0, 1 e 3, 1. Eu quero tirar um conjunto linearmente independente desses vetores aí. Como é que eu faço? Quando você tem, isso é uma ideia geral aí que vai ficar identificado para vocês. Quando você tem um conjunto de vetores no qual você tem mais vetores do que as coordenadas, tá vendo que eu tenho duas coordenadas e tem 3 vetores? Então tem mais vetores do que coordenadas. Então, obrigatoriamente esse conjunto vai ser linearmente dependente, tá certo? Se você for construir a matriz para você conseguir escrever, você vai ver que ele tem um vetor a mais aí. Um vetor eu posso jogar fora de modo que ele seja linearmente independente. Então, a partir desse conjunto, eu posso obter um conjunto de vetores linearmente independente. Qual? É única representação? Não. Tem mais de uma. Então, por exemplo, eu posso remover este vetor aqui, o vetor 3 e 1. Então, se eu pegar o vetor 1, 2, 0, 1, eu posso mostrar que o conjunto é linearmente independente. Eu poderia pegar o 1, 2 e o 3 e 1 também ou 0, 1, 3 e 1 também vai ser. Então, eu tenho 3 possibilidades aqui, sem se preocupar com a ordem, né? Se eu me preocupar com a ordem aí, vão ser 6, mas só o conjunto de vetores eu tenho 3 possibilidades. Isso é importante porque para a gente conseguir identificar quando a gente tiver um conjunto de vetores,
se a gente consegue tirar uma base ali dentro, tá bem? E isso vai passar porque a gente chama de dimensão de espaço vetorial. O que é dimensão de um espaço vetorial? Um conceito importante, tá? Mas esse conceito vai ajudar a gente caracterizar quando um conjunto de vetores ele é ou não uma base só contando, verificando se são LI e contando o número de vetores. Então é o seguinte, ó, definimos a dimensão de um espaço vetorial V como o número de elementos da base. Então, se eu tenho 3 vetores na base, a dimensão gerado por aquele espaço é 3. Se eu tenho 5 vetores numa base, a dimensão daquele espaço é 5. Tá? Então tem um teorema aí, não vou provar, mas eu vou só afirmar o seguinte: qualquer que seja a base de um espaço vetorial, ela tem o mesmo número de elementos. Então, a dimensão do espaço é uma caracterização importante do espaço. Então, qualquer que seja a base, o número de vetores vai ser o mesmo, ou seja, a dimensão do espaço vai ser a mesma, dependendo da base que você está considerando. Então, por que isso é importante? Porque se eu der um conjunto de vetores, por exemplo, para você em R2, que tem 5 vetores, você já sabe que vai ter que só tirar 2 dali, não pode pegar mais do que 2, tá? Porque ele está em R2, então a dimensão tem que ser 2. Tá? Então, ajuda a gente a poder construir os vetores da base. Similarmente, se eu der um conjunto de 5 vetores para você e tiver em R6, você já sabe que ele não gera o espaço, porque eu precisaria de 6 vetores. Tá? Então, isso também é importante, pelo menos 6 vetores. Aí você fala, professor, eu posso adicionar vetores num conjunto de vetores para construir uma base, se ela tiver menos vetores? Também pode. Como a gente fez no caso de remover para deixar LI, a gente pode enfiar vetor lá dentro para transformar um conjunto de vetores numa base. A gente pode ir adicionando até construir isso aí. Então para finalizar aí, né, a aula, só vou fazer algumas observações, né? Algumas observações, que é o seguinte: qual a dimensão de R3? A dimensão de R3 é 3. Como é que a gente identifica isso? Uma forma boa da gente identificar é olhando para a base canônica. Então, a base canônica de R3 é quem? É 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, né? Seria assim, né? A base canônica é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. A gente conta o número de vetores na base canônica, então a dimensão a gente pode contar já na base canônica. Então, é 3. Em Rn, qual a dimensão de Rn? É n, né? A gente conta os elementos, os vetores na base canônica. E de Pn? Qual a dimensão de Pn? A pessoa fala, é n? Não, não é não. Vamos contar quantos elementos ele tem? Olha. Se fosse só em x², seria a base canônica 1x², teria 3. Olha. Se fosse x ao cubo, 1, 2, 3, 4. Como é x a n, a base canônica começa em 0. Então, 1, 2, 3, 4, n mais 1. Então, a dimensão do espaço de polinômios Pn é n mais 1. Então, precisaria de n mais 1 elementos para gerar o Pn. Então, se você quer gerar P3, você precisa de 4 elementos, 4 vetores na base. E a dimensão de Mn é quem? É n vezes n, m. Então, você pode pegar o espaço das matrizes de n' e m colunas, é n vezes m. Então, na próxima aula eu vou explorar mais o conceito de dimensão e vou utilizar esse conceito para caracterizar melhor o espaço vetorial.